Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Hoje é uma quinta-feira, dia 16 de dezembro, um dia após a formidável, maravilhosa notícia da aprovação da PEC 23 em conjunto com a PEC 46. São PECs que nos interessam. A PEC que confirma o Auxílio Brasil de forma permanente, confirma a fonte para 2022 dos R$400, janeiro, fevereiro, março. Também confirma a entrada de novos beneficiários. Quanto a isso, a entrada dos novos beneficiários para zerar a fila de espera, aí vai ser com o ministro João Roma Neto, que deve definir essa situação para zerar a fila de espera, colocar aquelas mães, chefes do Cade Único que estão fora do Auxílio Brasil, que terão prioridade agora para entrar em janeiro, e também as famílias que terão prioridade, famílias com idosos, com deficientes em sua composição familiar também terão prioridade para entrar. Então o número será de 17 milhões, 14,7 vai pular para 17 milhões de pessoas em janeiro. Agora é aguardar sair um anúncio oficial por parte do Ministério da Cidadania. Notícia boa, R$400, PEC aprovada. Agora vamos o que vem por aí. Falei em vídeos anteriores que a meta agora do governo é poder chegar a atingir, depois dos 17 milhões de brasileiros, chegar a atingir 20 milhões ou um pouco mais durante o próximo ano. A verdade é que novos beneficiários de baixa renda vão ter também a possibilidade de entrar nessa lista para ter direito aos R$400 ao longo de 2022. Então, mês a mês, novas famílias serão incorporadas. Em janeiro a previsão é chegar a 17, em fevereiro vai aumentando mais 300, 400, 500 mil, em março mais uma leva de novos beneficiários, em abril outra leva e assim vai realizando essas novas vagas. Isso é muito bom. Questão do cartão, já falei que a meta do governo é confeccionar esses cartões e colocar já esses cartões no mercado. Ainda falta ser definido se o cartão será esse que você está vendo aqui, ó. O cartão verde que vazou pela internet. Ainda falta ser oficial, anúncio oficial, cartão verde, Auxílio Brasil, com a marca Pátria Amada Brasil. Isso deve acontecer a partir de fevereiro. Próxima semana teremos o recesso da Câmara, do Senado, enfim, do Congresso. Os parlamentares estarão entrando em recesso. Foi uma correria grande porque eles sabem que isso teria que ser aprovado, essa PEC, para poder, principalmente os deputados, receberem as emendas. As emendas são aqueles valores que estavam para ser liberados para os seus municípios, para os seus estados. Muita grana estava em jogo e agora a previsão é que esse valor seja liberado até o dia 31 desse mês. Uma situação que a gente está falando é sobre a possibilidade, já que estamos no ano pré-eleitoral, o governo tem toda a máquina na mão para poder trabalhar e, enfim, o que tiver disponível, as ferramentas a serem trabalhadas para poder ajudar o próprio governo numa possível reeleição, o governo já está fazendo isso. Essa confirmação dos R$400 é mais uma confirmação de que é o principal programa para ser trabalhado. R$400 é o principal programa do governo para trabalhar sua reeleição. Se vai ter resultado ou não, a gente vai saber ao longo dos próximos meses. As pesquisas, eu não gosto de comentar pesquisa, mas as pesquisas vêm apresentando aí um número que precisa correr atrás do presidente Bolsonaro. Mas tudo é possível. Tudo pode acontecer nesse cenário. Um cenário em que o ex-candidato, aliás, o ex-presidente e agora candidato Lula vai ter aí, tudo indica, o seu vice com o Geraldo Alckmin, inclusive Geraldo Alckmin, que era do PSDB, desistiu depois de 30 anos, saiu do partido, tudo indicava que ele iria estar com João Dória, mas aí parece que o negócio está sério lá pelo PSDB e ele, de fato, vai ser o vice do presidente, do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muita coisa acontecendo e agora que o governo vai correr atrás para poder tentar reverter toda essa situação. A tendência agora, todas as ferramentas disponíveis, por exemplo, a situação do que o Tribunal Superior Federal, né? O Supremo, aliás, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo aprovou uma situação sobre que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade de renda terá direito a uma renda básica com o resultado dessa PEC que foi aprovada. Isso significa o que, Alex? Deixa eu lembrar aqui que o Auxílio Brasil de 400
que agora é o programa oficial do Auxílio Brasil, né, que foi aprovado ontem. O Congresso já está preparando a sua promulgação. A promulgação é para sair de forma oficial no Diário Oficial da União. E aí esse Auxílio Brasil já está substituindo o Bolsa Família. Pelos cálculos da equipe econômica, o benefício vai custar cerca de 54 bilhões de reais no próximo ano, ao longo de 2022, e a PEC dos precatórios foi a saída encontrada para poder estabelecer a fonte, o dispositivo, no caso a fonte de recursos que irá custear o Auxílio Brasil em 2022. Eu sempre falo sobre 2023 que era para ter definido um dispositivo, uma fonte ideal, mas aí alguns parlamentares dizem que isso ao longo do ano será resolvido. Tudo tem que ter uma fonte para arcar ou para bancar algum programa. Então, nesse caso, pode ser em 2023, aqui para lá, a reforma do imposto de renda, pode ser a questão de privatizações, correios e telégrafos, que seria agora privatizado no próximo ano. Algumas matérias que estão sendo divulgadas é que não, talvez fique só para 2023. A questão da Petrobras, agora, a situação da Petrobras, o Tribunal de Contas da União novamente adiou a decisão do processo para poder privatizá-la, né, a privatização da Eletrobras. Agora a proposta só voltará a ser discutida pela Corte a partir do próximo ano, lá para o dia 19 de janeiro em diante. Então tem muita questão aberta. Esse recesso que haverá no Congresso é que vai dar um tempo, um time, para poder para poder o próprio governo repensar sobre essa questão de fontes, tá? Bem, o que está em jogo agora, ainda dá tempo, a gente sempre pede. 14,7 milhões de brasileiros estão agora sendo beneficiados com R$400. Em janeiro, fevereiro e março terão os pagamentos garantidos. O que está em jogo é se o governo vai pagar aquele retroativo do mês de novembro, que, repito, muita gente ficou abaixo dos R$400. Essa diferença vai ser paga em janeiro, sim ou não? Quem vai dar essa resposta vai ser o ministro Paulo Guedes, junto com o ministro João Roma Neto. E, lógico, a gente sabe que o governo deseja, sim, pagar essa diferença. Não é que o governo é obrigado, mas é uma questão de promessa de... O próprio presidente tinha dito que ninguém iria receber menos de R$400 com o fim do Bolsa Família. Acabou o Bolsa Família e aí milhões de brasileiros, 14,7, receberam um valor menor. 1 milhão aproximadamente recebeu mais do que 400, só que a grande maioria, 13 milhões, recebeu um valor menor do que os 400. Então, questão de dignidade, de realizar e confirmar, né? Pagar o que prometeu, ou seja, essa diferença pode sim sair em janeiro, junto com os R$400. Então, se faltou R$100 em novembro, então o governo deve pagar os 400 mais 100, 500. Por exemplo, se faltou R$300 em novembro, o governo deve pagar os 400 mais os 300, daria 700. Então, tudo isso está sendo debatido com os líderes, com os ministros, com o governo federal. Então, o negócio é aguardar essa questão do retroativo sobre essa diferença que deve ser paga sim, a gente torce que isso aconteça, tá? Sobre a questão dos novos beneficiários, a tendência é que esses entrarão em janeiro, sempre falo, a fila do Bolsa Família é enorme. Eu já vi uma repercussão, e é uma repercussão positiva, que poderia ainda sair esse mês, no calendário extra. Eu não vou dizer que é impossível, é difícil, mas não é impossível. Como assim, Alex? Os beneficiários que deveriam ter entrado agora em dezembro só vão entrar em janeiro. Essa é a previsão. Só que há rumores e especulações que, como a PEC foi aprovada, o governo agora tem mais de 100 bilhões de reais, poderia pagar agora e zerar essa fila nesse mês de dezembro. Ou seja, as pessoas que ficaram de fora poderiam já receber agora em dezembro. Mas para isso seria necessário agilizar, talvez uma medida provisória, antecipar pagamento, enfim. Pode acontecer isso? Pode. Porém, o que deve acontecer é que esses que estão na fila de espera poderão só entrar em janeiro. Mas o bom é que se confirmasse, né, saísse nesse mês aí de dezembro, porque aí daria um Natal digno para mais de 2,5 milhões de famílias que ficaram sem nada nesse mês de dezembro, e havia uma grande expectativa de que essas pessoas iriam entrar no Auxílio Brasil. É o caso da fila de espera, do Bolsa Família, 1,5 milhão de pessoas, também 1 milhão de pessoas que são consideradas mães-chefes, que têm CAD único, mas estão fora do Auxílio Brasil, aquelas famílias que têm na sua composição familiar idosos, deficientes, sem BPC, enfim, seria muito bom se pagasse agora. Eu ainda tenho eu tenho esperança, é pequena a chance de sair nesse mês de dezembro, mas tudo é possível, tudo é possível. Se não sair, fica para janeiro, vamos apenas aguardar, tá? Outra situação,
como o governo tenta a reeleição e vai usar todas as ferramentas, é a questão da prorrogação do auxílio emergencial para esse mês de dezembro. Eu lembro que 25 milhões de pessoas ficaram sem nada em novembro, porque o auxílio emergencial acabou em outubro, a 7ª parcela, e não foi prorrogado. E nesse caso, o governo tem chance ainda de fazer isso até o final desse ano, até o dia 31. Em janeiro já não pode fazer mais, mas se eles quiserem, o presidente Bolsonaro, que está sendo agora procurado e pressionado pelos seus aliados, tanto os deputados, senadores, parlamentares da base de apoio do presidente querem que ele prorrogue, quanto aqueles que fazem oposição, que já vinha batendo na tecla sobre a questão de aprovar uma prorrogação. Então, pode acontecer, seria uma ótima saída, eu sempre digo a questão da prorrogação. O governo poderia aprovar e pode fazer isso, por isso a gente tem esperança antes do recesso, ou seja, o presidente poderia assinar aí uma prorrogação, liberar 25 milhões de beneficiários para ter direito ao auxílio emergencial. Ele pode fazer isso para valer esse mês de dezembro. Se ele quiser, ele pode assinar agora em dezembro, valer 2 meses ou 3 meses, janeiro e fevereiro. Dinheiro tem, Alex? Tem dinheiro suficiente, sim. O governo está com os cofres lotados, abarrotados de verba. Então, nesse momento, seria interessante. Alex, mas isso não seria compra de voto? Bem, se a lei assiste às pessoas que estão desempregadas sobre a questão da prorrogação do auxílio emergencial, se milhões de pessoas estão enfrentando fome, desemprego, pobreza, por que não? É possível? A lei permite? Permite. Em janeiro já não permite, é proibido. Mas esse ano ainda é possível. Portanto, a gente vem acompanhando o que é a análise. É difícil, mas não é impossível. Prorrogar o auxílio emergencial para esse mês de dezembro não é impossível. É difícil, mas não é impossível. E aí, todas as ferramentas que o governo tem à disposição para poder ajudar na reeleição do presidente Bolsonaro está sendo revista. E essa é uma das situações sobre a prorrogação. Você é a favor que haja uma prorrogação para essas pessoas que estão sem nada, sem Auxílio Brasil, Bolsa Família acabou, auxílio emergencial acabou? Seria uma boa. É por isso que a gente está com a hashtag. A hashtag é auxílio emergencial para 25 milhões, que se refere aí a 25 milhões de pessoas que ficaram sem nada. Hashtag auxílio emergencial para 25 milhões, tudo junto, tá? O retroativo para sair agora em janeiro, estamos torcendo que saia assim, mesmo sem o governo ser obrigado. Mas a hashtag é essa, quero meu retroativo. Hashtag quero meu retroativo. É importante a gente prorrogar, a gente confirmar, a gente torcer que aconteça isso, a prorrogação para 25 milhões de pessoas, o pagamento do retroativo referente ao mês de novembro. São pontos estratégicos que no final vai ajudar a população mais humilde, as pessoas de baixa renda e até mesmo pela questão da reeleição. Se o presidente está tentando ser reeleito, então todas as ferramentas ele irá usar. E essa é uma das ferramentas. Prorrogação é possível sim. Retroativo, pagar agora em janeiro, excelente. Isso será muito bem-vindo, principalmente por parte daqueles que são indecisos, aqueles que não sabem quem votar ainda. Então, tem gente que não vota em Lula, tem gente que não vota em Bolsonaro de jeito nenhum. E aí vai. Tem muitos que estão indecisos, e é essa fatia que o governo tem interesse, e aí seria uma cartada fantástica, aprovando prorrogação, liberando retroativo, liberando as novas vagas, e isso ajuda, contribui, porque melhora a imagem do presidente, melhora a imagem do governo, tá? Então, tudo isso a gente vai ter que estar acompanhando de perto, tá bom? Só lembrar sobre a questão do gás de cozinha, né? O gás dos brasileiros, a previsão, segundo o ministro João Romão Neto, é que vai ser liberado ainda esse mês. Há rumores de que isso aconteça antes do Natal, ou seja, lá para o dia 23 de dezembro, o governo, o João Romão, possa confirmar. Dia 23 cai uma quinta-feira, então eles podem ficar justamente para essa data. Caso não saia ainda nesse mês de dezembro, essa é a previsão. Então a outra data poderia ser até o dia 30, 29 ou 30 de dezembro, tá? Então serão 5,5 milhões de famílias selecionadas, famílias de baixa renda, será dada prioridade às maiores famílias. Eu sempre dou o exemplo, a família com 4 membros, outra com 3, essa de 4 tem prioridade para entrar agora nessa lista, 5,5 milhões. A de 3 vai entrar, talvez não agora, mas ao longo do próximo ano, mês sim, mês não. Então, o governo vai pagar 50% do valor médio do gás de cozinha e aí serão 30 parcelas, mês sim, mês não, durante 5 anos. A previsão é chegar à meta de 19 milhões de brasileiros atendidos com esse gás, dos brasileiros justamente durante os próximos 5 anos.
30 parcelas. O governo, inclusive, o presidente tem pedido 300 milhões para poder bancar isso aí, e a gente está acompanhando, já é um bom sinal, tá? Então, as famílias, as categorias que terão prioridade, que terão direito a esse gás, são famílias de baixa renda, são as pessoas do BPC, né, os idosos deficientes que recebem o benefício de prestação continuada, pessoal do Cade Único, do Auxílio Brasil e as mulheres vítimas de violência doméstica. E esse foi o caso de não ter saído no dia 10, dados desatualizados. Então, está em fase final de atualização desses dados dessas mulheres, e assim que for confirmado, a gente já vai a qualquer momento receber essa ótima informação. Está liberado o gás dos brasileiros. Vamos torcer que seja o mais rápido possível, tá bom? Uma coisa que aconteceu foi sobre a candidatura do Fernando Bezerra a ser membro do Tribunal de Contas da União. Foram 3 candidatos, e aí deu Anastasia, senador de Minas Gerais. Teve a Simone Tebet, com 19 votos, o Fernando Bezerra só teve 7 votos, e a Anastasia teve mais de 50 votos. Aí o líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra, ele simplesmente achou isso uma traição, porque ele trabalhou e empenhou muito sobre a discussão da PEC 23, e ele teve uma participação importantíssima. A PEC 23 não iria ser aprovada no Senado se ele não tivesse agido. Ele soube ouvir, ele soube receber todas as reivindicações dos senadores. Eu lembro que dos 81 senadores que iriam votar, 33 em média, 33 eram contra. E ele foi lá com aquela calma, batendo porta a porta, falando com cada senador que iria votar contra, pedindo o voto. E os senadores, mude isso aqui, mude aquilo. E foram mais de 6 mudanças. E a principal mudança foi a questão do Auxílio Brasil permanente de R$400. Ele foi lá, praticamente unânime, esse pedido. E os senadores resolveram votar por essas mudanças. Mas teve uma participação que se destacou, que foi o Fernando Bezerra. E aí, ele agora achando que iria ser eleito, deixa eu mostrar a imagem do Fernando Bezerra, foi esse guerreiro de Pernambuco, líder do governo no Senado, agora é ex-líder, como ele estava acreditando agora que iria ganhar essa eleição para o Tribunal de Contas da União. Os senadores votaram, quando saiu o resultado ele ficou em última posição, eram 3, ele ficou apenas com 7 votos, a Simone Tebet teve 19 e o restante, mais de 50 votos, foi eleito aí o senador Anastasia, ou seja, ele entregou o cargo porque ele falou que há interlocutores, que o Palácio do Planalto não se envolveu com a ideia, já que ele tinha ajudado, deveria também ter esse respaldo, ou seja, a confiança dos senadores, do próprio governo. Parece que o governo não tratou com tanta prioridade assim. Se tivesse empenhado mais, talvez ele teria vencido, e aí ele entregou o cargo. Ele disse, não quero mais ser líder do governo no Senado, não. Ninguém votou em mim. Agora foi uma perda enorme, porque ele se empenhou muito. Graças a Deus que a PEC foi aprovada, mas ele foi uma peça fundamental e não merecia ter perdido. Não merecia. Vários analistas dizem que ele foi um dos ícones principalmente nesse momento onde o governo estava com uma guerra no Senado. Era a casa mais difícil de ser aprovada essa PEC 23, mas no final de contas, ou das contas, 3 resultados na CCJ, na comissão, no Senado, foi aprovado, e depois no primeiro e segundo turno do Senado, e aí que passou para a Câmara, e a Câmara votou no primeiro e no segundo turno, e está aí o resultado, PEC aprovada, pagando R$400 de forma permanente, Auxílio Brasil, o programa oficial do governo. Agora, ele ter perdido, ele ficou indignado e falou isso a vários interlocutores, e é lamentável, né? Na hora eu sempre digo isso, quando você vai ajudar o povo, parece que não é bem-vindo, porque ele ajudou muito com a aprovação desse projeto que é a PEC. Ele usou muito aí o poder de persuasão e eu imagino que ele ouviu muita coisa de vários senadores e soube filtrar e transformar isso em apoio. Por sorte ao senador Fernando Bezerra, parabéns mais uma vez, você deixou um legado bonito, soube ouvir os senadores e principalmente soube colocar isso no papel e ajudou a população. Saiba, você que está recebendo seus R$400, graças a Deus, em primeiro lugar, tudo. Mas também esse senador foi um dos responsáveis
pela mudança dos votos dos senadores que iriam votar contra a PEC. Se não tivesse passado no Senado, não adiantaria de nada, porque não iria chegar na Câmara, tá? Então, um abraço e sucesso ao nosso querido senador Fernando Bezerra. Gente, então, essa é a situação. Você quer auxílio emergencial, você que ficou fora do Auxílio Brasil, ficou fora do auxílio emergencial, novembro você viu que ficou no buraco, não teve nada, foi um vácuo. Dezembro agora, já estamos hoje, dia 15 e 16 de dezembro, não tem nada, por isso ainda é possível sim. Presidente, não fique indeciso, não fique em dúvida. Se o governo já tem dinheiro, ajuda a população nesse momento. O senhor só tem a ganhar, e a população também. Prorroga o auxílio emergencial para esses 25 milhões de brasileiros que estão sem nada, desemprego lá em cima, a economia não voltou ao normal ainda, tá? Então, se você deseja a prorrogação, a hashtag é essa, auxílio emergencial para 25 milhões. Repito, hashtag auxílio emergencial para 25 milhões. Eu acredito, vários comentaristas também acreditam, parlamentares de oposição em situação, com certeza já estão chegando junto do presidente. Presidente, isso é bom para o senhor, para a sua imagem, para a reeleição, principalmente para o povo, né? E o retroativo deve sair, vamos torcer que saia assim no próximo mês de janeiro. A hashtag é essa, quero meu retroativo. Tá vendo aqui em cima? Quero meu retroativo, tudo junto. Essas são as hashtags. Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Marca aquele teu amigo, marca aquela tua amiga. Só lembrar que a questão do auxílio emergencial para os pais chefes, pais solos, estamos aguardando. O ano passado, esses pais deveriam ter recebido igual as mães chefes, cota dupla, no entanto, só receberam uma parcela única, uma parcela de 600. Era para ter recebido 600, mais outros 600, 1.200. 5 cotas de 1.200, só saiu 5 de 600. Por isso, como o presidente tinha vetado ano passado e agora o Congresso, no mês de junho, derrubou esse veto, há uma chance agora, a gente está aguardando, a qualquer momento poderemos ter novidades sobre isso aí. Seriam 1.283.000 pais que, se der certo, se for aprovado no Congresso, eles vão receber até R$3.000. Quem está no Auxílio Brasil é pai, se for aprovado, recebe em janeiro e fevereiro, essa cota parcelada, 1.500 mais 1.500. Quem está fora do Auxílio Brasil, se for aprovado e for pai-chefe, aí esse receberá tudo de uma vez R$3.000. Se for aprovado nesse mês de dezembro, se der tempo, ainda sai. Caso contrário, vamos acompanhar isso de perto, porque pode ficar para o próximo mês, tá? Próximo ano, tá bom? Tô no Instagram, tô no blog, Alex Silva. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.